Rogério Recco chegando com o Ruralidades. Que projeto lindo, meu amigo. Ruralidades é uma palavra que vem justamente de rural, né? Rural Willis. Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Olha só, aqui comigo na tela cheia aí com vocês, o meu amigo jornalista Rogério Recco. Rogério, é o seguinte, olha, é uma honra ter você comigo aqui no projeto Top de Gestão, ter você comigo no Top Car Carros Antigos, porque hoje o nosso papo é duplo. Eu quero que você, né, de viva voz, conte pra gente o que é o Ruralidades. Eu, assim, tinha uma grande vontade, né, um desejo de resgatar, tenho, né, de resgatar essa memória do campo. Quando a gente sai a campo, você vai vendo que essa memória, né, ela está desaparecendo muito rapidamente. E eu que conheci muito bem a área rural, né, em décadas, vendo aquelas vendas, aqueles pontos de confraternização. Que delícia, né? Rural, festa rural, festa na roça, né? Aquelas igrejinhas, fazendo ali suas quermesses, reunindo o pessoal da região ali, né? Enfim, aquela comunidade, né, aquela coisa gostosa do relacionamento do pessoal. Eu fui vendo que aquilo foi desaparecendo, né, aquilo foi sumindo. E há algum tempo já, mais envolvido aqui com a cooperativa Cocamar, eu tive a oportunidade de fazer esse resgate, esse registro histórico aí com famílias. E muitas dessas pessoas já faleceram e tal. Ou seja, se a gente não faz isso, a contribuição... Se perde, né, Rogério? Isso vai desaparecendo, né? E a ruralidade surgiu porque eu acho que é assim, um momento muito oportuno hoje de buscar ainda essas memórias, porque aqui em Maringá, diferentemente de outras regiões, como é uma cidade muito jovem, né? Jovem. Os pioneiros estão vivos ainda, né? Muitos, infelizmente, vivos. A gente perdeu alguns recentemente, mas muitos estão vivos. Então, ou seja, eles são, como dizia o repórter Esso, testemunha ocular da história. Pois é, você conversa com o fundador da cidade, você conversa ainda com o desbravador, né? A gente tem condições de conversar aqui com pessoas da década de 40, né, que chegou quando Maringá não era nem distrito ainda, né? Então, assim, são pessoas que chegaram com 4, 5 anos de idade, né, acompanhados de suas famílias, e o projeto Ruralidades visa justamente buscar essas histórias aí, seja em Maringá, seja em Apucarana, Mandaguari, Cambé, Londrina, Açaí, né? Então, assim, que legal, Rogério. Um projeto mais amplo, que não se resume só a Maringá, e a gente pensando, né, nesse nome Ruralidades, aí, poxa, mas por que não buscar, então, uma Rural Willis também, né? Você aliou o agradável, o sonho com o trabalho, né? Porque quando a gente vê um desses veículos, um Jeep, né, uma Rural Willis, você lembra de história. Faz parte da história da região, né?
todo esse desbravamento, né? Porque quando Maringá, as cidades da região, elas são muito recentes, né? A primeira cidade aí da região, o primeiro núcleo de povoamento, especialmente foi aí na região de Mandaguari, e daí foi se irradiando, né? Com a chegada da famosa Companhia de Melhoramentos, com seus projetos, o projeto em Londrina, o projeto em Maringá, o projeto aí mais para baixo, né, Umuarama, Cianorte, e assim por diante. Tudo isso foi se hiperconectando, né, e nessa época o pessoal chegava em cima de caminhõezinhos, literalmente pau de arara, com as suas famílias, né, com um pouquinho dos seus bens, e ganhava ou comprava, na verdade comprava um lote de floresta para desmatar. Era a terra assim, embaixo de mato, né? Quando as pessoas chegavam para ocupar os seus lotes adquiridos ali da Companhia de Terras Norte do Paraná, que depois foi sucedida pela Companhia de Melhoramentos, eram lotes que tinham que ser desbravados, né? E as pessoas viviam nessas propriedades ali e iam desmatando aos poucos para poder instalar ali a sua casinha, né, o seu ranchinho, plantar um cafezinho e tal. E foi assim. Tudo isso super mecanizado, trabalho super manual, com baixa mecanização, né? Literalmente no lombo de cavalos, muitas vezes. Que o carro da época ali, para quem tinha uma condiçãozinha melhor ou já estava melhorzinho, era o Jeep e a Rural. E você pegou uma Rural que ela tem nome, né? A Rural, essa Rural eu encontrei na região oeste do Paraná, pesquisei bastante tempo, né? Até assim, havia essa vontade de comprar uma Rural, mas quando você ia ver, eram veículos extremamente, né, deteriorados. Assim, você tem que fazer uma restauração muito grande no veículo, né? Não era por aí também. E aí, nós localizamos uma Rural na região oeste do Paraná, em Cascavel, ali, aliás, em Toledo, né, ao lado de Cascavel. Eu tenho familiares em Cascavel, então tive a ajuda deles. E esse veículo foi levado para Cascavel, ficou num edifício lá, na garagem do edifício durante algum tempo. Começou a ser restaurado em Cascavel. E assim, sabe, depois ela foi trazida para Maringá. A vinda dela para Maringá já foi uma aventura. Olha, logicamente que por ser um veículo muito antigo ainda e tal. Ela é 1962, né? 62. Só para você que está nos acompanhando, né? Eu tenho registrado a história do Ruralidades no meu canal do Instagram. Vai estar aqui também no canal do Top de Gestão e no canal Top Car Carros Antigos, onde a gente conta a história de carros. E eu entrevistei o Rogério falando da Rural. E aí, Rogério, vamos seguir aí, cara? Vamos seguir. A Rural tá aqui, terrinha bonita, 1962. E é um carro que assim, o bacana é que é um carro que tem uma ligação. Olha lá, ó, gente. Todo mundo que passa, ó, fica curtindo, ó. O motoqueiro passou, ficou de olho, hein, Rogério? É um carro que tem uma ligação histórica com essa região norte do Paraná, né? É um carro, a Rural e os Jeeps eram muito presentes aí, porque eram veículos era pau para toda a obra, né, Nascimento? Eu fiz um abuso, né? Eu vou colocar esse vídeo inteiro lá, porque o Rogério permitiu que eu dirigisse a sua Rural 62, né? Eu até que me saí relativamente bem, mas mostrando como ela como ela funciona e tal. Eu falei o seguinte, Rogério, deixa eu dirigir um pouquinho. E não é que o cara liberou, se eu fosse ele não liberava não, hein? Mas você tá apanhando com ela aqui, hein, cara? Já tem uma segunda, tá apanhando com ela, e tá com o freio puxado ali ainda, ó. Freio muito puxado, ó. Solta isso. Agora sim, hein? Aí. Agora dominou a máquina aí, tá vendo? Agora dominou a máquina. Valeu, cara, aí você já pegou o jeitão dela aí. Eu sei que você gosta de carro antigo também, né? E a gente que anda com esse carro pela cidade aqui, sabe o quanto ela desperta de sentimentalismo. Ela é protagonista, né, Nascimento, dessa região. Ela e o Jeep, né? São dois veículos aí que fazem parte da história aqui da região.
E agora, essa verdadeira relíquia, ela está a serviço de um projeto de resgate histórico, que é o Ruralidades, aonde o Rogério vai chamar os pioneiros, vai na casa dos pioneiros de Maringá, vai bater palma lá, né, vai dizer, ô, seu fulano, vim aqui tomar um café com você e vim te convidar para dar uma volta na Rural para você contar a sua história. Olha lá. Ó, é isso aí, a Rural vai buzinar na casa das pessoas. Na época era tudo carroça. Olha. Muito mal as pessoas tinham lá um jipinho, né? Entendi, Rogério. Então não era fácil, era uma vida muito difícil. E eu quero contar essas histórias aí, uma época que não havia energia elétrica, não havia saneamento. E essas são histórias muito preciosas desses pioneiros que não podem ser esquecidas, né? O objetivo é esse mesmo. Dar uma volta conversando. Dar uma volta e relembrar e ir conversando e filmando a conversa com os pioneiros aí. Muito legal. Rogério, muito obrigado. Eu ganhei mais um presente de você na minha estada aqui em Maringá. Obrigado, viu, meu irmão? Valeu, cara. Valeu. Estamos aí. Ela funciona ali, sabe, como um imã da história, né? Ela vai atraindo. Eu percebi isso, Rogério, no dia que eu estive aí te visitando, né? Quero mais uma vez agradecer a sua hospitalidade, a sua acolhida. Passei 2 dias com você. Cada vez que eu falo, eu fico emocionado porque você me acolheu de uma forma muito especial. E aí a gente foi em vários lugares e nós fomos lá nos barracões do IBC, onde estava acontecendo um evento. E olha, pelo menos 5 pessoas falaram, era o carro do meu tio, era o carro do meu avô, que lindo, né? Então isso é muito bacana e conecta realmente com o tema, né? Mas eu devo você, né, a essa participação aí da Rural no Café 1, porque a gente foi. Aliás, eu quis surpreender você, já apresentando você, quer dizer, fiquei de buscá-lo ali na casa onde você estava, e eu fui com a Rural. Meu Deus do céu, minha gente, olha só, Top Car Carros Antigos lá em Maringá, olha só que presente. Vou andar aqui, ó, nessa figura aqui, que é uma Ruralzona 1962, ela é do meu amigo Rogério Reco. Vou trabalhar com ele hoje aqui em Maringá. E gostei, não veio de carro sofisticado, com direção hidráulica e etc e tal. Eu percebi que você ficou ali encantado já, né? Falei, não, tem que ser uma viagem no tempo, é bem nascimento mesmo, ele vai gostar muito disso, né? Ó, seguinte, ela tem até nome? Tem. Como é o nome dela? Rebeca. Rebeca, por que Rebeca? São as iniciais, a primeira sílaba de Helena, Betina e Caetano, que são os meus netos. Eu gosto de carro antigo, né? Todo mundo sabe, eu tenho aqui em casa o Hércules, que é um Fusca 69, e eu saí, tinha umas 4 pessoas assim me aguardando, né? A gente estava ali em conjunto, e eu vi a Rural. Não tive como procurar a Rural primeiro. Nossa vida, que coisa mais linda essa Rural. Depois que eu fui, eu peço perdão para as pessoas, cumprimentá-las. Ô Reco, vem aqui comigo, por favor. É o seguinte, bom dia, amigo, tudo bem? Tudo bem. Mas eu adoro carros antigos, né? Eu acho que olhando para isso a gente tem um olhar de progresso, de avanço, de marcos históricos, de lembranças, né? Porque os carros geralmente representam isso, né? Que é aquilo que a gente viu nas pessoas. O meu avô, o meu tio, o meu vizinho, né? Isso nos leva a um passado. E quando você faz isso com Ruralidades, né? Tendo o carro e trazendo as pessoas para contar essa história, isso é muito importante. Já começaram as gravações, meu amigo? Assim, né, Nascimento? Esse trabalho consiste de pesquisa, né, de levantamento de nomes e tudo, né? Eu tenho feito já assim esse trabalho,
mas a própria rural vai buscar também histórias. O interessante é que nada planejado, né? Você estaciona o veículo num local ali estratégico, então a própria rural vai te apresentando pessoas, ela vai chamando pessoas ali, famílias, e a partir desses contatos aí inesperados, a gente vai assim, pesquisando histórias de famílias que tinham, Rogério, tinha rural ou não. Eu me conectei muito com esse projeto, né? Você falou que lá no IBC, né, no evento que teve lá, eu provoquei o pessoal e ato contínuo, nem eles acreditavam que iam ter a sua rural lá, né? Eu falei, olha, tem uma personagem da época, né? E a organizadora na hora falou, não, a gente quer a rural aqui, achar um lugar de destaque lá para ela. Parabéns, viu, Rogério, por esse projeto. Opa, obrigado. Inclusive, essa sugestão de fazer da rural um estúdio, eu já fiz no próprio evento de café lá, né? Que foi o Café 1, realizado dia 2 e 3 agora de agosto, né? Nas antigas instalações do IBC. Um evento que reuniu muita gente, né? Um fim de semana. Bonito. Reuniu ali torrefadoras, produtores rurais, empresas de venda de café e objetos e tal. E eu até utilizei a rural como um estúdio ali para entrevistar algumas pessoas. Então, você está sintonizado com a ideia aí. E eu vou pensar mesmo nesse projeto que você falou aí, nessa sugestão, de levar a rural para algumas feiras ali. E aí eu vou te fazer uma outra provocação. Ô, Rogério, te conta esse José Nascimento, hein? Estou lançando aqui o Café Ruralidades, tá? O Café Ruralidades. Bacana, rapaz. O que é o Café Ruralidades? Cara, o Café Ruralidades Hoje a gente tem muito essa questão dos cafés gourmet, dos cafés especiais. Aliás, eu estou tomando um café aqui. Opa. Eu sou super cafezeiro, viu, Rogério? E eu brinco que eu tenho duas canecas aqui. Eu tenho uma caneca da fé e eu tenho uma outra caneca que é da gratidão. Daí as canecas vão ficando aqui empilhadinhas, né? Hoje as marcas, elas estão fazendo muito marcas próprias, né? Sim. Então eu acho que uma startup e um embrião aí de um outro projeto, até por essa conexão com o café, com a região, que foi a primeira cultura regional e tudo mais, pode ter aí uma marca própria de um café especial e gourmet, né, chamado Ruralidades, ou para o lançamento do livro, lançamento do projeto, para eventos especiais e quem sabe para que ele ganhe mercado aí, né? Já pensou um pacote de café com uma foto bonita de uma rural linda? Né? Pô, você tem que ser o consultor para esse projeto, hein, cara? Porque as ideias são maravilhosas aí, né? E acrescentar mais um detalhe também que eu até já planejei fazer nessas idas da rural aí para alguns locais da cidade, né? Tipo assim, ele tem aqui em Maringá, aos domingos, o Parque do Ingá fica repleto também, né? De pessoas ali caminhando, passeando com suas famílias e tal, pessoas de várias faixas etárias. E também eu quero contar ali com alguns músicos, né, os violeiros ali do lado da rural, com músicas raízes, né, músicas que tenham a ver com a história dessa história rural do país, né? Maringá, 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 Maringá. Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste. Eu garrei a imaginar. Eu tive a oportunidade aí, tenho muito orgulho disso, de dizer que eu conheci pessoalmente, convivi algum tempo com o Tonico Tinoco, né? Músicos. Minha voz assim queixosa, Bansi é a mais formosa das caboclas do sertão. O Tinoco, né, inclusive, ele chegou até morar um tempo em Maringá, e era uma pessoa que a gente tinha, assim, né, muito contato, né? Foi uma pena, né, que esse tempo passou e tudo. E talvez que a gente não tivesse, eu falo isso muito assim, sabe, Rogério? Nós que gostamos da história, que valorizamos isso, a gente tem que produzir material gravado. Por quê? Porque
quando a gente grava, a gente tem a chance de perpetuar, né? E por um motivo ou por outro, às vezes a gente não tem registro, né? E essa dupla é a dupla sertaneja mais raiz do Brasil, que tem uma força na história de muitas das nossas cidades. Você falando assim, eu lembrei de uma música dele chamada Na Beira da Tuia, né? Que a Tuia é o armazém, é o depósitozinho que as famílias rurais do hoje agro, mas antigamente da roça, tinham lá nas suas propriedades, né? E eles contavam, primeiro pela vivência, né, pelo repertório que eles tinham de vivência, porque eles vieram da roça, eles conseguiam contar essas histórias através da música com uma característica muito especial. Que bacana essa história de você ter convivido com eles aí, viu, Rogério? Eu nasci pra te amar, moreninha ali, o meu bem, é triste a saudade. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. É interessante também que ontem, até falando com uma pessoa sobre a Rural, ela me falou o seguinte: olha, quando eu vi essa Rural, eu lembrei de uma música. Eu falei, qual música? Saudade da Minha Terra. Então, sabe, eu também, é uma música assim que, né, a gente tem aquela nostalgia, aquela lembrança dos tempos de infância, né, que o rádio, você tá com o radião aí do lado aí, e pô, eu convivi também com esse período, né, com esses rádios, a gente ali, você ficava sintonizando, ali às vezes sumia, mas algumas músicas ficaram marcadas, né, na lembrança, memória, né? Na história, né? E eu acho que esse resgate histórico, resgate cultural é necessário, é preciso. Eu te parabenizo, Rogério, por esse projeto, desejo muito sucesso naquilo que eu puder ajudar e contribuir. Eu já tinha dito para ti, eu estou à sua disposição. Em breve a gente vai ter Ruralidades. Quando que ele será lançado? Já tem data? Olha, nós já estamos começando, né? Não vai haver um lançamento assim, sabe? É uma coisa gradativamente, né? Porque é um projeto que a gente conseguiu habilitar na lei de incentivo, na lei Rouanet, né? E aí já tem o apoio de várias empresas que gostaram do projeto e estão apoiando, né? Nós temos a Fertipar, que é sediada em Curitiba, né? Ela é a principal patrocinadora. Que legal! Do parabéns, né, pela sensibilidade de empresários, executivos, em entender que é uma forma da gente investir aquilo que é imposto pago, fazer com que ele não precise ir a Brasília, mas que fique aqui em forma de incentivo cultural. Eu sempre faço esse alerta, né? Tem muita gente, às vezes, reclamando ou criticando das leis de incentivo e etc e tal. Eu digo assim, é o caminho mais em conta, mais rápido e barato de você conectar a sua marca, né, com projetos de credibilidade e impactar pessoas na sua região, né? Às vezes você tem um budget de marketing, de comunicação relativamente baixo, mas através desses projetos você consegue aproximar e fazer coisas para a sua comunidade. Então tem a Fertipar. Quem mais, Rogério? Nós temos a Fertipar, temos a Cocamar aqui em Maringá, que é apoiadora, temos a Fábrica de Acolchoados Maringá, temos uma outra empresa em Maringá, que é a Usina Santa Terezinha, ela é apoiadora tradicional, e temos também a Romagnoli de Montaguari, que também é outra empresa. Fábrica de transformadores, sempre atento aos movimentos culturais, né? Materiais elétricos, e assim, são empresas que entenderam, né, a importância desse trabalho aí de resgate da história, estão apoiando, e com certeza vai ser um projeto muito bonito. E o povo da roça, né, você falou do Tunico e Tinoco, hoje a gente chama de agro, tinha e continua tendo, né? Tomara que não perca essa ruralidade, como a gente falou, né? Gente, ó, eu tô chegando ao final da minha conversa com o meu amigo jornalista Rogério Reco. Ele é maringaense, ele é escritor,
professor, produtor de conteúdo, enfim, empreendedor na área de comunicação. Rogério, eu quero te deixar um convite, então, para a gente fazer uma próxima gravação, onde a gente vai falar sobre a tua carreira, sobre a sua jornada como jornalista, né, e também sobre a questão do agronegócio. Hoje a gente acabou destinando a nossa conversa para o projeto Ruralidades. Ok, será um prazer, Nascimento, e agradeço aí pelo espaço e pela atenção aí, pela divulgação aí desse projeto, que eu acho que vai ser muito bacana, né, no sentido de resgatar a memória do campo aí, essa história, a vida do país. A gente sabe que depende muito da agricultura, né, do agronegócio, e a gente tem que reconhecer a importância de preservar a memória dessas propriedades, dessas famílias rurais. Legal. Olha, para você que nos acompanhou, muito obrigado. E até o próximo Top de Gestão e também o Top Car Carros Antigos. Hoje a gente somou aí os dois assuntos. Um abraço para vocês e até mais.